da resolução de um exemplo sobre o estudo de função afim. Eu tenho um problema que diz o seguinte: um taxista cobra R$ 5,00 pela bandeirada e R$ 2,00 por quilômetro rodado. Escreva a função, faça o gráfico e a análise, faça a análise da função. Tudo bem? Bem, primeiro, pessoal, o que é a bandeirada quando eu falo de um taxista? É um valor fixo. Entrou no carro, sentou no táxi, você paga a bandeirada. Então, entrou no carro, sentou, vai pagar 5. Ah, não vou rodar. Beleza, vai pagar 5. Tá certo? Ponto final e acabou, tá? E o que são os R$ 2,00 por quilômetro rodado? Você sentou no carro, você paga 5. A partir daí, para cada quilômetro que o táxi andar, você paga R$ 2,00. Então, andou 1 quilômetro, você vai pagar R$ 5,00 mais os R$ 2,00. Andou 2 quilômetros, vai pagar os R$ 5,00 mais 2 vezes R$ 2,00. Andou 3 quilômetros, vai pagar os R$ 5,00 mais 3 vezes R$ 2,00. E assim por diante. Então, o que eu tenho aqui, ó, é uma função do tipo. Vamos lá, então. F de x é igual a 5 mais 2 vezes x. Tá certo? Onde o 5 é o valor da bandeirada, que é o valor fixo. Tá certo? O 2 aqui refere-se ao preço por quilômetro, tá bom? O x vai ser a quantidade de quilômetros que eu vou rodar, porque eu não sei quantos quilômetros eu vou rodar. Eu posso rodar 1 quilômetro, eu posso 2, posso rodar 3 e assim por diante. Eu sei que você vai falar, ô professor, nós já fizemos alguns exercícios desse tipo. Sim, nós já havíamos feito alguns estudos de função, onde eram funções afim, tá? E o f de x aqui, ó, o resultado da função, é o total a ser pago. Que vai ser a bandeirada, que são os 5 lá, que são fixo, mais os R$ 2,00 por quilômetro. Então, isso daqui sempre vai depender da quantidade de quilômetros, tá certo? Então, essa daqui é a interpretação da função com base nos dados dados no problema, tá? E aí eu vou fazer uma análise dessa função, agora pensando só na função, tá bom? Então, pensando só na função, eu vou até inverter, ó. Eu posso trocar o 2x com 5, sem problema nenhum. Por quê? 5 mais 2x é o mesmo que 2x mais 5. Bom, primeiro, essa função é do tipo afim. Por que ela é afim? Porque ela é do tipo ax mais b. Ó. Troco o 2 pelo a, troco o 5 pelo b. Então, f de x é igual a vezes x, só que no lugar do a está o 2, mais b, onde no lugar do b está o 5, tá? Então, nesse caso aqui, o 2 é a minha taxa de variação, tá? Então, o número que multiplica a variável é a taxa de variação da função. E o meu 5 é o termo independente, é o valor fixo, tá? Professor, sempre vai ser assim? Sempre, pessoal. É por definição, tá bom? Então, o 5 aqui é o termo independente. Tá legal? Bom, da análise inicial dos dados numéricos, nós já temos tudo. Agora vamos para a parte gráfica. Bom, para fazer o gráfico... Ah, outra coisa. O A aqui, ele é igual a 2. Deixa eu fazer uma anotação aqui embaixo. O A é igual a 2. O 2 é um número positivo, ou seja, é maior do que 0. Se o A é positivo e ele é maior do que 0, tá? Consequentemente, eu garanto que a minha função é crescente. Tá bom? Sempre assim, professor? Sempre assim. Pegou o A, o valor que multiplica o x, compara ele com o 0, ele é maior ou menor? Se ele for maior, se ele for positivo, a função é crescente. Se ele for menor, se ele for negativo, a função é decrescente, tá bom? Então, tá aí feita a análise numérica da função. Vamos agora à parte gráfica, tá? Ah, professor, o gráfico sempre vai ser pedido, tá?
Não necessariamente. Existem casos onde ele não vai pedir o gráfico. Nesse caso, foi pedida a análise do gráfico. Tudo bem? No entanto, às vezes, a análise do gráfico vai me permitir também, tá, ter uma análise visual mais precisa dos dados da função. É o que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, para fazer o gráfico da função, eu tenho que montar uma tabela. Como assim tabela, professor? Na tabela eu vou ter os valores de x, tá? E eu vou calcular os valores de y. Ó, vou repetir. Eu terei os valores para x e eu vou calcular os valores para y usando a regra da função, usando a forma algébrica. Bom, esses valores de x são valores quaisquer. Na verdade, quando eu desenho uma reta, eu tenho infinitos valores para a reta. E esses infinitos valores são obtidos variando o x, eu vou trocando o x e vou pegando o resultado que é o y. Cada relação entre x e o y é um ponto. Como eu tenho infinitas relações, eu tenho infinitos pontos, tá? Você falou assim, professor, ainda estou na dúvida. Bom, como eu tenho infinitos pontos, eles são obtidos de infinitos valores de x, eu não vou usar os infinitos, fica tranquilo, tá? Eu vou usar apenas 2. E normalmente eu uso o que facilita a minha vida. Por quê? Porque para o desenho do gráfico você pode escolher o valor de x. Vou repetir. Para o desenho do gráfico você pode escolher o valor de x. Ou seja, você pode colocar o x que você quiser. No meu caso, eu vou facilitar a minha vida, galera. Se eu posso escolher, eu vou escolher o x igual a 0 e vou escolher o x igual a 1. Professor, posso sempre escolher o 0 e o 1? Para a função afim, sim. Para as outras funções, tem caso que não fica bem, tá? Mas normalmente na função afim, escolhendo o 0 e o 1, dá tudo certo. Então aqui, ó, escolhi o 0, vou calcular o y. Como? Substituindo na função o x pelo 0. Então, ó, quando eu não tenho substituição, a função é 2x mais 5. Quando eu tenho o valor do x, eu troco o x pelo valor dado. Então, aqui, como eu quero x igual a 0, vai ficar 2 vezes 0 mais 5. O resultado, 2 vezes 0 é 0 e 0 mais 5, 5. Bom, isso daqui que eu fiz me deu um ponto na função, o ponto A, que tem coordenadas 0 e 5. Lá do plano cartesiano. No plano cartesiano, a primeira coordenada não era o x, a segunda era o y. O x é o que eu usei para fazer o cálculo na função. O y aqui é o resultado. Então, eu sempre vou ter essa situação, tá? Primeira coordenada x, que é o que eu usei para fazer a conta. Segunda coordenada y, que é exatamente o resultado da conta. Bom, vamos fazer a mesma coisa para o 1, tá? Então, no caso aqui, ó, quando x vale 1, a conta vai ser 2 vezes 1 mais 5. Percebam que eu estou pegando a lei aqui, ó, e no lugar do x eu estou colocando o valor numérico, tá? Lembrando mais uma vez, quem escolheu o 1 fui eu, e eu escolhi o 1 para facilitar a minha vida, porque eu podia escolher o que eu quisesse. Bom, então, voltando aqui, 2 vezes 1 é 2, com mais 5, 7. Com isso, eu consegui um segundo ponto aqui, que é para mim o ponto B. Coordenadas do ponto B, o x é 1, que foi o que eu escolhi para fazer a conta, o y é o resultado da conta, nesse caso o 7. Tá certo? Com base nessas informações, eu vou agora para o plano cartesiano e vou desenhar essa reta. Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Em pé o eixo Y, deitado o eixo X. Primeiro ponto, 0 e 5. Então, vamos lá. 0 para o X e eu subo até o 5 no Y. Para mim vai ser aqui, ó. Então, esse daqui é o ponto A. Segundo ponto, 1 para o X, para mim vai ser aqui, e 7 para o Y. Então, vai ser lá em cima. Vou anotar por aqui, ó. Aqui para mim vai ser o 7. Esse daqui é o ponto B. Depois que eu marquei os dois pontos, eu posso traçar a reta, e a reta, ela não tem um tamanho fixo, ela pode ter qualquer tamanho. Então, essa daqui é a reta do meu exercício. Mais uma vez, ó, conforme eu disse lá sobre analisar se ela é crescente ou decrescente,
Se eu vier andando da esquerda para a direita e a função for crescente, eu vou ser obrigado a subir, passando pela linha da função. Então, estou andando por aqui, ó, chegou na linha da função, eu sou obrigado a subir, tá certo? Com isso, eu tenho também que ela é crescente, beleza? Mais uma coisa que eu desejo calcular da função, a raiz. O que acontece na raiz? Opa, peraí que a linha ficou muito fina agora. Então, para a raiz, eu tenho que a minha função é igual a zero, o y é igual a zero. Então, para calcular a raiz, sempre você vai pegar a função igual a zero. Alguns conceitos que eu estou passando agora, pessoal, valem para qualquer situação, tá bom? Não vale só aqui para função afim, não. Vale para qualquer tipo de função. Esse é um deles. Então, para calcular a raiz, eu pego a função igual a zero. No nosso caso, a função é simples. Ela é do tipo 2x mais 5, ou 5 mais 2x, tanto faz. Então, o que eu vou fazer? 2x mais 5 igual a zero. Pega a função igual a zero, tá? Nesse momento, para achar a raiz, eu tenho que calcular o valor de x. Então, basta eu isolar o x passando os números para o outro lado. Então, primeiro eu passo 5, vai ficar 2x igual a menos 5, porque quando ele passa para o outro lado, ele pega a operação contrária. Então, o contrário de adicionar é subtrair. E para terminar, eu passo 2 dividindo. Aí eu vou ter que o x é igual a menos 5 dividido por 2. E 5 dividido por 2 é 2,5. Prontinho, pessoal. Fiz o cálculo de alguns valores da função, desenhei o gráfico, fiz o cálculo da raiz e assim por diante, tá? Essa daqui é uma análise completa com desenho do gráfico do exemplo aí, que é relativo a uma função afim.